Oi, turma. Aqui é o João Pedro, eu sou aluno da matéria de Fundamentos do Empreendedorismo. Escolhi o texto 2 para apresentar, e ele é um texto que foi publicado na revista da Micro e Pequena Empresa, que faz um questionamento. O título do texto é justamente um questionamento. Perguntar se existem semelhanças entre as características do empreendedor social e do empreendedor privado, tá? Então, a gente vai iniciar o processo, sendo que o primeiro slide ele vai ser justamente informar cada tipo de perfil. Então, por exemplo, o empreendedorismo privado ele vai ter como objetivo o de geração de riqueza e de lucratividade como base da operação. Não necessariamente ele vai ter atrelado ao seu objetivo a geração de valor social ou a resolução de alguma problemática social. Ele vai ter o objetivo de gerar caixa, de aumentar o patrimônio da empresa, aumentar o patrimônio do empreendedor, né? E ter ali como base a sua operação uma lucratividade, uma operação que direcione a longevidade da empresa, né? Já o empreendedorismo social, ele já tem o objetivo de alterar a realidade, né, de algum ambiente, pela existência de uma missão ou pela existência de barreiras de entrada a determinados mercados, trazendo às vezes até o viés de uma operação de subsistência, ou seja, sem o foco total no lucro, no aumento de patrimônio, aumento de caixa, não. Na verdade, ela vai querer operar para manter a sua operação, não necessariamente gerando lucro, mas que ela tenha ali o suficiente para manter a sua operação e que ela consiga exercer o objetivo e alcançar aquela missão ali na resolução de alguma problemática em um ambiente social. Esse slide ele vai justificar, ele vai demonstrar aqui as características comparativas do empreendedorismo privado, da responsabilidade social empresarial e do empreendedorismo social. A gente vai poder observar aqui a comparação entre essas três modalidades. O empreendedorismo privado, por exemplo, ele é naturalmente individual. O de responsabilidade social, ele é individual com possíveis parcerias, né? Ele já vai ter um pouquinho mais de abertura com relação a isso. Já o empreendedorismo social, ele é totalmente coletivo e integrado. Ele vai ter a participação do ambiente na atuação da própria empresa. Aqui no empreendedorismo privado, ele vai produzir bens e serviços para o mercado. Na responsabilidade social, ele produz bens e serviços para si e para a comunidade. Já o empreendedorismo social produz bens e serviços para a comunidade local e global, não para ele mesmo, não para o mercado, no caso. Já aqui embaixo, o empreendedorismo privado ele vai ter o foco no mercado. O responsabilidade social tem o foco no mercado e atende a comunidade conforme a sua missão. Então, ele já vai ter ali um objetivo um pouco mais social, embora ele tenha o foco no mercado. E o empreendedorismo social, ele tem o foco na busca de soluções para os problemas sociais e necessidades da comunidade. Então, o foco dele é restrita à resolução do problema social, né? Empreendedorismo privado, outro exemplo, sua medida de desempenho é o lucro, né? Esse vai ser ali o benchmark da empresa do segmento privado. Já com a responsabilidade social, a sua medida de desempenho é o retorno aos envolvidos no processo dos stakeholders. Empreendedorismo social, a sua medida de desempenho é a transformação social, é o resultado, né? A mobilização que eles têm causado ali. O empreendedorismo privado visa satisfazer a necessidade dos clientes e ampliar as potencialidades do negócio. Já a responsabilidade social visa agregar valor estratégico ao negócio e atender às expectativas do mercado e da pressão da sociedade. Já o empreendedorismo social, ele visa resgatar pessoas da situação de risco social e promovê-las e a gerar capital social, inclusão e emancipação social. Ele vai ter apenas esse objetivo, ilustrando o slide anterior com relação à geração de lucro, né? Que não vai ser esse o objetivo do empreendedorismo social.
Aqui são algumas visões sobre o perfil empreendedor, né, e o que alguns estudiosos vão falar sobre esses perfis, né? Então, o perfil do empreendedor, por Mori e Dornelas, é que eles trabalham individualmente e coletivamente, são inovadores e inventivos e coordenam recursos, às vezes até escassos, e são disruptivos em meios incertos, né? A tomada de decisão do empreendedor ela é muito intensa, justamente quando envolve inovação, né? Porque é um mercado que ainda não foi explorado e que a gente ainda não sabe se vai dar certo de fato, né? Maclan busca oportunidade, tem iniciativa, persistência, adaptabilidade, correm riscos calculados. Aqui esse tópico a gente vai observar que, logicamente, quando o negócio tem, de fato, chances de ser um sucesso, né? Então são riscos calculados, são eficientes, buscam informações, estabelecem e atingem metas, são autoconfiantes e fazem networking. O networking ele vai ser vital para a busca de informações e para conseguir parcerias chaves para o início do negócio, né? Nesse terceiro tópico, os empreendedores sociais têm as mesmas características dos privados, são inovadores, proativos, correm riscos calculados, são resilientes, buscam informações e são comprometidos. Vai justificar aqui justamente que as características do perfil do empreendedor privado são estritamente semelhantes aos empreendedores sociais. Pesquisa e análise das características do investidor social e privado, né? Aqui no texto foi feita uma pesquisa com uma metodologia para a gente tentar identificar quais são os perfis do investidor social e do privado e se eles de fato têm alguma semelhança. Através dessa pesquisa a gente vai conseguir ter mais informações, tá? E aí foi feita uma pesquisa bibliográfica de materiais já publicados, de artigos periódicos por encontros de estudos sobre empreendedorismo e gestão de pequenas empresas. Foram feitas também pesquisas no Google Escolar e numa livraria eletrônica, né, com periódicos no geral. E aí com a palavra-chave empreendedorismo social e características do empreendedor. Essas foram as palavras-chave pesquisadas. Foram pesquisadas também por nomes e títulos, né, e resumos que continham aspectos comportamentais do empreendedorismo e comparações entre os perfis. Então, esses títulos também, esse conteúdo foram procurados nesses artigos. E no total foram selecionados 50 artigos para a gente conseguir compilar as informações. Fontes bibliográficas do tema de empreendedorismo privado. Aqui a gente vai ter algumas demonstrações de estudiosos, né, que observaram e que fizeram artigos voltados para o empreendedorismo privado, em datas, em épocas diferentes. O mesmo também para o empreendedorismo social. Aqui já são outros estudiosos que também fizeram essa análise de perfil do empreendedorismo social. As 9 características mais citadas na literatura referente ao empreendedor privado. Então, aqui são algumas características que foram citadas alguns números de vezes, né, com relação ao perfil do empreendedor privado. A gente vai observar aqui que as citações relacionadas a correr riscos calculados, ter uma liderança aflorada, ser persistente para alcançar objetivos, são citações que acontecem uma maior quantidade de vezes nesses artigos. Agora, com relação ao empreendedor social, a gente já observa outras citações, outras características ficando em destaque, né? A gente vai ter aqui um perfil inovador, vai ter uma característica do perfil empreendedor social, ser inovador, identificar e buscar oportunidades no mercado, oportunidades de negócio que tem o viés social e poder de persuasão e rede de contatos, ou seja, são pessoas que vão ali cativar outras pessoas com mais facilidade através da sua atividade.
O quadro 6 é uma comparação de quantidades das citações das 9 características do empreendedor social mais citadas. Na verdade, ele vai ser aqui a repetição do quadro anterior. As características mais citadas aqui do empreendedor social vai ser a inovação, né? Ele vai ter sempre atrelado a ele, como ele tem um viés de resolução de um problema social, o poder de inventividade para aquela solução que às vezes era algo que não foi observado pela sociedade, um gap não analisado pela sociedade, ele vai necessitar de um poder de inovação mais alto do que talvez se fosse um negócio de uma iniciativa privada. Obviamente, a gente observa que o empreendedorismo privado, ele também, para ser disruptivo, ele tem que ter um índice de inovação muito alto. Mas não necessariamente todos os negócios que são gerados hoje pelo empreendedorismo privado são disruptivos, são inovadores, né? E já no empreendedorismo social, grande parte das soluções disponibilizadas por esses empreendedores tem um viés de inovação atrelado ao modelo de negócio, né? Já o empreendedor privado, a citação que mais apareceu foi o fato de correr riscos calculados, pois eles estão sempre dispostos a se arriscar quando as expectativas de sucesso forem maiores que as de fracasso. Então a gente vai observar que o empreendedor privado ele tende a se lançar a uma escuridão, a um cenário que talvez ele não tenha 100% de certeza que vai dar certo, mas ele corre aquele risco, ele passa por aquele risco em função da sua esperança e dos seus cálculos e da sua projeção de que aquele negócio vai dar certo. As considerações finais é que esse trabalho ele buscou explorar a temática do empreendedorismo social, com o objetivo de tornar mais claras suas principais semelhanças, principalmente no aspecto comportamental, através da identificação das características do empreendedor mais citadas na literatura pesquisada, deixar mais definido os vieses do empreendedorismo social e as suas proximidades com o empreendedorismo privado. Essas foram as considerações finais do trabalho.